Muito boa noite, sejam muito bem-vindos, todos bem-vindos à nossa live semanal aqui na Sarinvest, toda terça-feira às 19 horas. Hoje teremos uma grande convidada, a Aline Cardoso, da AKA Research, e junto aqui teremos, claro, né, o nosso mestre Marco Saravalli, que já entrou aqui. Já vou convidá-lo aqui a participar da nossa live de hoje. A grande Aline Cardoso, tá? A Aline também entrando por aqui. Já vou adicioná-la aqui para participar da nossa conversa. Marco, boa noite, tudo bom? Quase que você mandou um 19 horas aí, eu escutei. Eu Não, fiquei meio, não sabia, italiano. fiquei meio para lá e para cá, E aí, mas tudo tá bem? bom. Tudo tranquilo, tudo ótimo. O... Melhor agora, né? Melhor agora. O... Convidei a Aline aí. Ó, Aline. Aline já Tudo bem, chegou. Oi, gente, Aline? boa noite. Tudo bom? Tudo Tudo bom, Aline? bem? Tu... Tudo Tudo... bom, boa noite. Boa noite. O Aline, não sei se você conhece essa live aqui da Sara Invest toda terça-feira. É uma live mais aberta, a gente fala sobre tudo, Uhum. né? Ah, Não ótimo. tem temas proibidos, né? Lógico que a gente fala principalmente sobre investimentos, mas principalmente a gente já começa assim, as perguntas mais fáceis, né? Lógico, no começo. Para a gente ir falando assim, quem que é a Aline, né, Cardoso? Legal. Até eu queria aproveitar, né, deixar o espaço aberto para você falar um pouquinho dessa transição agora recente. Transição, acho que foram Uhum. três nesse ano. Três, na verdade, Foi duas, né? muito rápido, gente. A IQI é uma loucura, cresce muito rápido e as coisas mudam muito rápido lá. Então eu queria que você Legal, atualizasse todo mundo aqui também, por legal, favor. gente. Bom, boa noite. Meu nome é Aline Cardoso. Eu tenho 20 anos de experiência no mercado financeiro, sou formada em engenharia de produção pela UFRJ e eu comecei a minha carreira no mercado em 2000, lá no Rio, tá? Eu sou carioca, no Opportunity Asset Management. E, assim, desses 20 anos, eu fiquei 16 no HSBC, na Asset, onde eu entrei como analista, eu cobria alguns setores, eu cobria telecom e utilities, e aí em 2008 eu virei gestora e fazia gestão das estratégias de Brasil, América Latina e México para os clientes estrangeiros do banco. E então, em 2019, eu já estava com essa vontade de ir para uma asset independente, né? Já vinha conversando com várias pessoas e tal, e eu vinha conversando há bastante tempo. Eu tenho um grande amigo que trabalhou comigo no HSBC, o Felipe Pássaro, que estava na Trafalgar Investimentos, tinha sido um dos fundadores. E a gente estava conversando e tal, e eu acabei indo trabalhar lá. Entrei em 2019 na Trafalgar, e na época, a gente tinha um fundo long bias, chamava Trafalgar Royal Long Bias. Era um fundo que tinha uma performance super boa, mas era um fundo que tinha um PL pequeno. Um dos nossos maiores clientes na época era a EQI Investimentos, né, que é a assessoria de investimentos. Todo mundo com essa história, era da XP, migrou para o BTG e tal. E aí eles convidaram o time inteiro de gestão da Trafalgar para fundar a EQI Asset. Uhum. Então, eu fui uma das 7 pessoas que fundou a EQI Asset em novembro de 2020. E a Asset estava indo super bem, assim, a gente chegou com zero de PL, agora já está com bi e meio. Só que a IQI é uma empresa que cresce muito rápido. Então, assim, a IQI, é, basicamente, quando ela migrou do XP para o BTG, ela tinha 10 bilhões de ativos sob custódia. Na migração, você perde todos os ativos, né, porque os ativos são da corretora. Então, ela foi com zero, então ela foi de zero para 12 bi agora. E isso abre muitas oportunidades. Então, numa dessas oportunidades, o Juliano me chamou, que é o CEO, me convidou para fundar a AK Research. Então, estou nesse projeto junto com o Luiz Moran, que é o co-head junto comigo. O Moran também tem muita experiência, ele foi 16 anos RI da VEG. E a gente está tocando esse projeto. Então, a gente está com um time pequeno de analistas ainda. A gente está estruturando a área. Acredito que no primeiro trimestre a gente começa a soltar os primeiros relatórios. Uhum. Luiz, depois que você falou assim, Luiz, para quem não conhece, é o famoso Fefo, né? Ah, não, pois ele morre de vergonha. É porque na EQI ninguém conhece ele como Pefo. Então eu Mas também quem é não. antigo de mercado, mas quem é antigo A de gente, mercado conhece. a gente apaga esse pedaço da live depois, a gente faz uma Então edição. não tem problema. Eu conheci Mas, ele lá no evento da Taurus, lá. Ele estava lá, sentado do lado da gente Eu ali. sei. Estava lá participando. Legal. Mas aí, Marco, pode tocando aí. o Aline até tá passando um dos seus sócios aqui
no O chat, Jonathan, né? né? Vi ele. É. E ele falando aqui de 30 bi. Vocês têm, por exemplo, alguns spoilers, porque, por exemplo, pô, há um ano atrás, vamos até como você falou, nesse cronograma, pelo menos eu olhando de fora, eu não esperava, pelo menos o mercado não esperava a EQI Asset. Aí veio a gestora da EQI. Depois veio falando assim, pô, EQI Research, enfim. O que realmente até... Eu já fiz uma entrevista aqui na BMC News com o próprio Juliano, conheço ele, mandar um abraço para ele também aqui. Mas assim, e os próximos passos realmente de ter uma corretora independente, enfim, quais são, se você puder já aproveitar fazer um spoiler Claro. aqui para a gente, né? Então, a gente está nesse processo de se tornar uma corretora. Na verdade, a gente já deu entrada com toda a documentação no Banco Central, o processo já está correndo desde o começo do ano, só que é um processo demorado, um pouco burocrático, então assim, a gente acredita, tá, que em março deve sair a licença para a EQI virar uma corretora, de fato, e aí a gente quer verticalizar o business como outras corretoras fizeram, como a XP fez, como a Modal fez. Então, a Asset foi uma fase disso, o Research é outra, eventualmente a gente quer ter uma área de Investment Banking também, então a gente vai acabar verticalizando e se tornando uma corretora completa, full service para os clientes. Tá ótimo. E já para fazer essa pergunta, aqui eu já falo que assim, aquele momento, as perguntas começam a piorar um pouco ali. Então você. E aí, naturalmente não, digo assim, tem muito analista que vai para um sell side, né, tradicional de um banco, de uma corretora, depois vai para uma outra área e acaba se aposentando, vamos dizer assim, num buy side, vai. E teoricamente, você está fazendo um movimento inverso, vamos dizer assim, passou ali pelo Opportunity, passou pela Trafalgar, pela EQI, gestão, e agora vindo para o sell side, né? Até um recado, acho que até os meninos aqui, né, Alex, fazem essa pergunta. Pô, mas e a Aline está fazendo um movimento... Como é que você se vê? Como é que foi o desafio? Como é que está sendo o desafio de fazer esse movimento de vir para o buy side e ir para o sell side agora? Então, na verdade, eu esqueci de comentar, mas no começo da minha carreira eu fui sell side. Entre 2002 a 2005, eu trabalhei na corretora do Santander e eu era analista de sell side, né? Porque eu estou meio que fazendo, sei lá, uma volta, digamos assim, né? Bom filho, a casa retorna. A torna, exatamente. Quando eu saí do sell side, na época, enfim, era começo da minha carreira, eu não sabia muito bem, não tinha tido uma experiência muito longa no buy side, eu queria muito experimentar. Na época também, imagina, 2005, não tinha nem smartphone, não tinha cloud, não tinha nada. Então era um ritmo de trabalho insano. BlackBerry era um luxo. Nossa, acho que nem existia ainda 2004, 2005, né? Eu acho que é mais pra frente, né? Então, assim, saía resultado de empresa, fato relevante, 10 horas da noite, tinha que voltar às 11 para o banco para escrever o relatório, ficar lá de madrugada, trabalhava final de semana. E eu tava bem cansada e foi uma das razões que me motivou ir pro buy side. Foi uma carreira muito feliz no buy side, adorei. Só que essa migração agora para a volta, por 2 motivos. Foi muito em função da própria EQI, né? Então, o que acontece? Quando eu estava no buy side, na EQI Asset, eu já fazia muito esse papel de marketing. Eu já era muito rosto da EQI Asset para o público em geral, né? E a EQI é uma empresa de marketing digital, uma empresa financeira, mas o Juliano brinca que assim, a EQI vende serviços financeiros porque tem uma margem boa. Se Jequiti tivesse uma margem melhor, a gente estaria vendendo Jequiti. Então, é uma empresa muito focada em marketing digital e ele queria que eu fizesse cada vez mais esse papel. Só que dentro da Asset fica muito complicado, ainda mais sendo papel de gestora, né? Tem um pouco de conflito de interesse nesse você fazer essas duas coisas, você abrir demais a sua posição para o público. E eu também tinha muito medo das pessoas comentarem assim, poxa, ela está fazendo gestão ou ela está o dia inteiro no Twitter? Eu tinha um pouco desse receio, sabe? Desse tipo de comentário que eu já vi fazerem sobre outras pessoas no passado. Então, a gente começou a conversar e entendeu que a melhor maneira de eu continuar fazendo esse papel para a EQI, né, em termos de marketing, mas também agregar valor para a empresa verticalizando com essa nova área, seria a área do research.
Porque assim, a gente tem 40 mil clientes na EQI. Desses 40 mil, 22 mil investem em renda variável, né? Então, a gente já tem uma base de clientes muito grande e uma base de assessores. A gente tem 500 assessores que precisam dessa geração de conteúdo, né? As pessoas trazendo notícias, trazendo comentários sobre as empresas, sobre o macro, para trocar ideia com os clientes, para movimentar a carteira dos clientes. Então, esse é o nosso foco inicial, é focar na base de clientes da EQI, e aí mais tarde a gente deve abrir para o público em geral, mas esse primeiro passo é trazer um pouco... E a nossa ideia também, assim, como eu passei 20 anos praticamente como cliente, no buy-side, eu agora atendendo a base de clientes pessoa física, eu comecei a ver que tem muita diferença no nível de serviço que o research institucional tem do research pessoa física, né? No institucional, a gente não está muito preocupado qual é o target price que o BTG tem para pets ou que o Morgan Stanley tem para o JP Morgan. Eu não faço a menor ideia, tipo, nunca soube. Você, Marcos, você foi buy side, você sabe disso. A gente não quer saber qual é o target price. A gente quer saber quais são as premissas que ele está usando, qual é a análise de sensibilidade, quais são as principais variáveis que afetam o modelo de negócio daquela empresa, e a gente quer acesso ao management da empresa, a gente quer acesso à concorrência, quer acesso a pessoas, a empresas que são fornecedoras daquela, clientes, a gente quer montar o nosso próprio quebra-cabeça. Então é um pouco disso que a gente quer trazer agora para a EQI Research, quer trazer essa experiência do usuário que o cliente institucional tem para o cliente pessoa física. Muito bom. Alex, fica à vontade, manda aquelas mais fáceis por enquanto. Ô Marco, acho que não tem como deixar de falar de Aline Cardoso e não falar de Magalu e falar de Mercado Livre. Eu acho que eu acompanho muito, né, o Twitter da Aline, o que ela até postou hoje, né, falando até sobre Magalu e etc, né, sobre essa relação, né, de aceleração do PIB, né, aumento de juros, né, pode explicar a queda do varejo, mas a queda de Magalu é surpreendente, né, na sua visão, né, Aline? E você fez até uma provocação, né, a questão da Shopee, né, inclusive a Sequoia Day, né, deu esse briefing, né, falou, nossa, a gente está vendo aqui os asiáticos tomando conta, né, em relação ao market share, enfim, como que você avalia isso no seu cenário? E depois a gente fala um pouquinho mais de Magalu em cima, eles falando desses novos players que estão comendo o market share do varejo. Então, assim, a Shopee está realmente impressionante, né? Tem um pouquinho mais de um ano que eles iniciaram a operação no Brasil. Eles já estão com mais ou menos 7% de market share. Esse número não é exato, tá? Porque a empresa não abre e ninguém sabe muito bem ao certo. Mas, assim, conversando com vários players tal, do setor e com algumas consultorias, eles estimam que seja 7%. Do GMV dela, incrivelmente, 80% já é de seller local. Não é? Assim, a ideia que eu fazia é que a Shopee é muito bugiganga, trazida, importada da China, tal. Não é. Assim, tem bastante bugiganga, óbvio, mas 80% dos sellers já são locais e eles estão montando uma operação grande aqui no Brasil, tá? E como você bem falou, a Sequoia é que faz a maior parte da logística deles. Então, o nível de serviço deles está melhorando rapidamente também. E aí, questão da Magalu, assim, tô olhando os papéis, eu tô impressionada com essa queda de 75%. Assim, eu entendo que, obviamente, é um papel que a gente chama de duration longo, né? Um papel, uma empresa de muito crescimento, portanto, o fluxo de caixa dela está lá, a maior parte está lá na perpetuidade, então ela é muito sensível à taxa de juros. Então, quando o DI veio de 8 para 12, impactou todas as empresas de alto crescimento, ela inclusive. Entendo também que o PIB está desacelerando, isso impacta as vendas da companhia. Entendo que a empresa antes negociava a um prêmio gigantesco em relação à Via Varejo, a própria era bem mais cara que o Mercado Livre, inclusive, e tal. Então, acho que até parte dessa queda é justificada. Mas, assim, parte dessa queda também aconteceu por conta desse medo da competição da Shopee. E aí, eu não sei se vocês lembram, mas assim, toda vez que a Amazon, tinha notícia de que a Amazon estava entrando no Brasil, a Amazon estava abrindo isso, a Amazon ia lançar o Prime, o setor caía 20%, sei lá, em uma semana. E depois você via que não era tão fácil assim a competição aqui no Brasil. Você tem players já super estabelecidos, que já investiram bilhões de reais, já construíram o seu efeito de rede, e não é tão fácil assim quanto parece competir com essas empresas. Então, a Magalu, em especial, que, assim, ela tem... a empresa é caixa líquido. Ela tem bala na agulha para fazer um grande investimento.
e continuar competindo de igual para igual com as outras. Eu acho que talvez tenha sido exagerada essa queda, esse medo de competição da Shopee. Uhum. Legal. Ô, Aline, quando até fazendo provocação aqui, a gente não precisa citar o nome, né? Se quiser ficar à vontade para citar o nome, a gente cita também. Mas a minha opinião, por exemplo, pô, tá tradando, eu vou chutar os números, tá? Tá tradando a 50 vezes lucro, né? Tá entregando, realmente tá surpreendendo. E aí, quando você... É um preconceito meu aqui, eu tô agora também no sell side, né? Mas um preconceito também que eu tenho com o buy side, né? Sendo assim, bem preconceituoso. No sentido assim, pô, o cara tá lá comprado no papel, pô, o papel trade 50 vezes, mas é maravilhoso, vai ser dono do mundo, vai ganhar market share e tal. E aí depois o gestor, a ação começa realmente a não entregar, ou tem um macro piorando agora, a casa sai do papel, né? Vende a sua posição, trade agora 10 vezes lucro, pode ser 20, mas ainda caro, mas diferente do que é 60. E do nada começa a falar mal do papel. Fala, pô, não, papel horroroso, papel ruim, né? Você não acha que pode estar acontecendo um pouco disso também, né? No varejo como um todo, até alguns papéis, acho que depende do caso do Magazine Luiza, né? Deixou de ser aquele Dina. Eu tenho um receio, um medo assim de virar, por exemplo, uma nova Cielo, sabe? Que era queridinha por muito tempo e de repente vira a odiada por muito tempo, né? Então, o problema dessas empresas que negociam múltiplos muito altos, você falou 50 vezes, sei lá, é que elas, assim, é o que a gente chama de, elas estão precificadas à perfeição. Então, se o cara começa a decepcionar em crescimento, o mercado penaliza mesmo, porque tem muito crescimento embutido lá naquele valuation, né? Então, eu acho que Magalu foi meio essas duas coisas. Primeiro que, assim, desacelerou bastante, base muito forte, óbvio, os caras, ano passado, bombou de vender eletroeletrônico, então a base de comparação dos caras é forte. E a competição está machucando um pouco, sim. Assim, não desacelerou horrores, mas desacelerou um pouco. Mas, assim, esse é o grande risco. Assim, por exemplo, Nubank agora fez IPO, né? Nubank saiu valuation dele 10 vezes preço livre, né? Contra 4 vezes do Inter, contra 1 vez e pouca, quase 2 vezes de Itaú, Bradesco. Pô, o Nubank está precificando um crescimento absurdo para frente. Se entregar, vai continuar negociando esse múltiplo, mas se decepcionar, segura a peruca que provavelmente vai vir. Tem muito downside. Então, é bastante assimétrico, na minha visão. Aline, deixa só para terminar o varejo aqui, que a polêmica aqui é grande, né? Mas assim, pô, você tem um mercado. Até são várias perguntas em uma. Pô, você fala assim, pô, por que todo mundo vem para o Brasil? Né? Porque realmente tem um mercado gigante ainda que para ser explorado. Pô, a Amazon veio para o Brasil, Shopee, enfim, tá todo mundo querendo investir, Alibaba e tal. Mas a minha percepção, a pergunta é o seguinte, pô, beleza, se tem gente ainda entrando, investindo, gente que tem dinheiro, tem recurso para queimar, talvez será que a nova realidade daqui a 10 anos desse setor não seja margens muito menores, ou seja, o que a margem que a gente tem hoje ainda... Porque todo mundo vai começar a queimar e vai começar a competir, falar, beleza, mas vem aqui na minha plataforma, né, que eu sei lá, te dou um rebate maior, enfim, eu te dei um custo menor, enfim. Será que a realidade desse segmento não é algo muito menor do que a gente tem hoje, até por esses novos competidores que são grandes, não só pelo market share, mas também que não vão entrar para... Assim, eles querem realmente ter 20% do mercado, né, e pronto, não quero saber de ganhar dinheiro por 3 anos. Né? Será que não é isso que acabou acontecendo um pouco, talvez, voltando para a maquininha, né? Entrou um monte de competidor, jogou o custo lá para baixo e hoje todo mundo tem margem diferente do que tinha, né? Não, esse ponto é super válido. Eu acho que é uma preocupação, mas eu acho que é para daqui a 5 anos, sabe? Porque hoje, porque assim, é verdade, você olha em termos de market share no varejo online, como é que é? É 30% Meli, uns 20 Magazine Luiza, uns 17 Americanas, e aí, sei lá, uns 10 de varejo e a Shopee com 7. Só que se você pegar o varejo online dentro do varejo como um todo, ele é só 10%. Aí, há 5 anos atrás, ele era 5%. Quando eu olho para a China, na China já é 30%. Se eu olho para os Estados Unidos, é 25%. Então, a pizza do varejo online, ela vai crescer, entendeu? Então, por isso que eu acho que, por enquanto, tem espaço para todo mundo. Vai chegar num ponto, acho que daqui talvez uns 5 anos, em que os caras vão começar a se acotovelar, entendeu?
E aí Uhum. sim você vai, provavelmente vai ter um movimento de consolidação dessas plataformas. Talvez muito provavelmente a gente vai ver esses caras se juntando. Provavelmente o Mercado Livre vai continuar sendo a número um, porque os caras já têm um tamanho que hoje fica muito difícil de alguém conseguir superar. E eles são, cara, estão com muita grana para investir, vão investir 10 bilhões no Brasil esse ano, por exemplo, mas esse segundo colocado aí vai ficar uma disputa feia entre o segundo colocado. E os caras vão começar a se consolidar, provavelmente. Mas isso que você falou da competição por preço é interessante, porque assim, quando a Shopee entrou, por exemplo, como é que funciona? Se um seller ele quer vender na plataforma, ele paga o que a gente chama de take rate, que é o Uhum. fee que você paga para a plataforma, né? Na média, esse take rate roda na casa dos 12%. Quando a Shopee entrou no Brasil, ela estava oferecendo um take rate de 5%. Então, ela estava bem agressiva, né? E ela, na verdade, ela entrou com 0, depois ela foi para 5, e agora ela está rodando a Legal. 10, 12. Então, os caras também não aguentaram, estavam queimando muito caixa, e viram que não estava fazendo tanta diferença, e aí começaram já a ajustar para o take rate do mercado. Então, por enquanto, esse problema, eu acho que é um problema mais para frente. Uhum. Tá certo. Aline, vamos voltar então para o Nubank, que é um caso específico. Mas eu acho que perguntar a opinião direta para você. O que você acha que é o futuro, né, desse segmento? Vamos começar um pouquinho para trás, até falando um pouquinho de precificação, né? Porque, eu vou dar um exemplo aqui, né? Até a minha provocação posso até fazer para a EQI também, né? Como eu sou independente, eu posso fazer essa Uhum. provocação, mas, pô, quando eu fiz o IPO, esse valor de mercado para XP, né? Provavelmente, sei lá, 10 bilhões de reais, pô, tá bem pago, né? 20 bilhões, super bem pago. Pô, vem um negócio de 100, pá, realmente parece. E aí eu tenho, não sei se tem, até eu como analista fico meio preocupado no sentido assim, pô, como é que precifica? Parece que tem tipo um carimbo, e é difícil, por exemplo, hoje o Nubank, hoje valendo, sei lá, vou chutar os números aqui, sei lá, 200 bilhões de reais, é difícil ele em algum momento valer 20 bilhões de reais. Pode ser que caia a ação? Pode, mas ele não vai valer 20 bilhões de reais. Então acho que já está meio carimbado ali o valuation dele meio próximo, assim, né? Então a minha leitura é, pô, então quer dizer que aí que quando for fazer, estou chutando aqui, já fazendo a provocação, vai fazer o IPO Uhum. daqui a 2, 3 anos, já vai também estar, a última referência vai ser o valuation do Nubank, né? Será que tem racional, tem motivo para isso, né? Porque realmente foi algo muito, muito. Até a minha provocação foi o seguinte: e eu agradeço, acho que o Nubank tem um trabalho fantástico, dou os parabéns, acho que merecem prêmio, né? De prêmio de valuation, Uhum. Não, mas eu também não. acho que super merece. Nossa. É, isso eu acho que é reconhecimento, acho que tem que reconhecer que eles fazem um trabalho, fizeram um Uhum. trabalho muito bom e continuam fazendo um trabalho muito bom. E aí eu, como analista, falo assim, puta, mas quanto que é o preço, né, justo? Até a gente soltou um relatório que é difícil justificar esse preço. Então é justamente essa primeira provocação que eu queria falar para você. Se realmente é um excesso de liquidez, gente querendo pagar um prêmio, ou realmente tem motivo, né, realmente tem valuation para isso, enfim, são várias provocações em uma aqui para a gente começar esse assunto. Legal. Eu acho que você tocou num ponto importante, assim, questão do excesso de liquidez. A gente está vivendo num mundo, né, de juros zero, tirando o Brasil, obviamente, mas se olhar lá para fora, a gente está vivendo um mundo de juros zero. Então, Né? é um mundo que te incentiva a tomada de risco, né? Seu custo de oportunidade é zero, você comprar um papel que negocia 100 vezes preço-lucro, 20 vezes receita, tudo bem, seu custo de oportunidade é zero. O que acontece com o valuation desses papéis? E eu estou falando de essas empresas de altíssimo crescimento, eu estou falando de criptomoedas, NFTs. O que acontece nesse cenário com o valuation desse tipo de ativo quando os juros começam a subir? Como vai acontecer no ano que vem? Né? Uhum. Então, o Fed já está retirando, está colocando menos liquidez no mercado com o tapering. Ele deve anunciar uma aceleração do ritmo do tapering amanhã, provavelmente é o que o consenso espera, e deve começar a subir juros já abril, maio do ano que vem. O que acontece com o valuation desses ativos? Provavelmente não deve ser o mesmo que a gente está enxergando hoje.
O Nubank, assim, quando eu faço conta, eu não tive acesso ao management, tá? Porque eles fizeram roadshow só para investidor estrangeiro e tal. Mas eu peguei a apresentação deles. O que estava lá na apresentação, os dados que eles divulgaram, eu não consigo chegar no valuation que o banco saiu. A não ser que eu assuma que, cara, o retorno sobre o patrimônio deles, que hoje é praticamente zero, vá para 40% em 5 anos. Você pensar que sim. o retorno do Itaú é 20%. E uma das teses que o pessoal tem negativo nos bancos é justamente que esse ROI, que hoje é 20, vai convergir para 15 pela competição das fintechs. Então, não é o Nubank que vai ter 40% de ROI. Tá? Ou então eu assumo o ROI normalizado lá de 20 e ele vai ter 100 milhões de clientes em 5 anos. Cara, assim, o cara tem 40 hoje, ele vai mais do que dobrar, Metade ele do vai Brasil. ter metade do Brasil de clientes. Então, assim, então ele vai ter que ir para a Índia, sei lá, algum mercado gigantesco e crescer muito lá. Então, assim, são premissas, eu diria, até heróicas, assim. É possível? Tudo é possível. Quem imaginaria que esse banco... Por que era o Nubank há 5 anos atrás? Praticamente era minúsculo, agora tem 40 milhões de clientes. Os caras são realmente muito, muito, muito bons, merecem todas as palmas e todo mérito, mas eu tenho dificuldade de fazer conta e achar um valuation. E eu acho que se a gente estivesse vivendo num mundo de juros a 3 nos Estados Unidos e não zero, provavelmente não sairia nesse valuation que saiu. Fazendo uma... Eu tenho duas provocações. Uma, elas se contradizem, né? Mas primeiro, começando pelo IPO, por exemplo. Pô, eu e você, a gente está fazendo a mesma conta, provavelmente, que o cara que comprou, né? Então, assim, por que o cara que comprou pagou um valuation desse e eu e você a gente não paga, entendeu? Tipo, o que o cara tá vendo que a gente não tá vendo, né? Como que essa oferta sai nesse preço e a gente fala, pô, não dá para sair nesse preço e sai a oferta, né? Então, tem gente com essa tese que assim, o modelo de negócio do Nubank é tão redondo, é tão bom, que ele vai conseguir, ele já entrou no México, na Colômbia, ele vai entrar em outros países na América Latina. Você tem Tá. 900 milhões de habitantes na América Latina, né? Então, ter 100 milhões de clientes seria Replicando. no big deal. Replicando o mesmo modelo de negócio seria tranquilo. Você olhando assim, por exemplo, o México, de fato, é um mercado de 120 milhões de pessoas, não é um oligopólio tão forte quanto o nosso, tá? Mas assim, é um mercado que está prestes, que poderia ser disruptado, sim, é um mercado que o internet bank está super atrasado, tal. Então tem coisa para fazer lá. Talvez eles estejam vendo isso. E eu já ouvi esse papo de Índia, eu não falei brincando, não, isso é sério, tá? Eu já vi gente comentando que eventualmente o Nubank poderia ir para a Índia. E, pô, lá você tem quase 2 bilhões de pessoas. Então talvez seja isso que esse investidor esteja enxergando. Agora, né, Alex? Agora que a nossa TASA tá desbravando lá a Índia para os brasileiros, agora... Tá na Índia também? Então aí, ó, já tem coisa brasileira lá. Que o segmento de arma é um pouquinho mais chato, né? Mais delicado. Mas o Aline, pô, muito, muito bom. E falando só para a gente terminar em termos de valuation também, para terminar esse assunto de Nubank, é justamente isso, né? Que você falou assim, por exemplo, pô, se a gente tiver 100 milhões que eles tenham, vamos supor que eles tenham mais, sei lá, 60 milhões mais 20 milhões de contas para abrir aqui no Brasil. Então, sempre a pergunta assim, pô, ou o Banco do Brasil, Bradesco, Itaú vão perder muito cliente, vão perder muito ROI, vão perder muito lucro, né? Ou o Nubank não vai conseguir chegar num ROI de, sei lá, de 10% aqui no Brasil, nunca, né? Então, assim, o que será que realmente é mais viável? Enfim, que a gente... Porque vai chegar num momento que vai começar a ser meio que um rouba-monte, né? Em termos de cliente. O cliente vai falar assim, puta, beleza, eu tenho conta em 5 bancos, mas ele não gera receita para nenhum, ou gera receita em um só, né? Eu, por exemplo, eu continuo tendo conta nas fintechs aí, nas plataformas, mas também continuo tendo conta no banco, que teoricamente é lá que eu pago, né? Que eu gasto ainda pago algumas taxas. Mas, enfim, qual que é a leitura que você tem em relação a esse segmento? Porque acho que provavelmente também a gente tem potencial, até também já falando do business de vocês, do nosso aqui, a gente tem potencial para surgir talvez outros Nubanks por aí, né? Cada um no seu segmento, talvez não necessariamente banco,
mas a gente vai surgir no segmento financeiro. E aí, acho que é a mesma dúvida que a gente está passando um pouco no varejo, né? Tem espaço para todo mundo, né? Todo mundo vai ser rentável também, né? Essa que é a pergunta. Eu acho que não, eu acho que na verdade eu acho que o mercado, a indústria de serviços financeiros ela é mais consolidada e mais penetrada do que o varejo online. Então eu acho que tem menos espaço. E que eu Sim. acho que quem vai perder são os bancões mesmo. Então a gente já vê, então, por exemplo, assim, você olha falando da indústria de investimentos, tá? Então, XP, QI, Modal, etc. BTG Digital, né? Você tem, sei lá, você tem 2 trilhões de reais ainda nos grandes bancos de AUM, de ativos sob gestão, né? Então, você tem, poxa, mas tem só no Banco do Brasil e na Caixa, eu acho que tem, sei lá, 800 bilhões em um e 1 trilhão no outro. Então, desculpa, são 3 trilhões, né? Mais 1 trilhão nos bancos grandes. Então, e os caras estão surfando vem surfando esse segmento sozinhos há muitos anos. E agora começa a ter bem mais competição. Então, eu acho que provavelmente o que a gente vai acontecer é aquilo que eu falei lá no começo. O retorno dos bancos, que hoje é 20%, como é que é a divisão desse retorno? Você tem o business de crédito, que é o business tradicional, que os bancos dominam, fazem melhor do que ninguém, gera um ROI em torno de 12%, 13%. E você tem o business de tarifa, que é asset management, seguros, tarifa de cartão, tarifa de conta corrente, tarifa, enfim, de um monte de coisa, que tem um retorno em torno dos 35%, 40%. Esse business de tarifa, que é onde está a grande competição. E aí, esse business vai colher ao longo do tempo, e na média, o retorno do banco de 20 deve convergir para os 15. Então, eu acho que assim, nos próximos 10 anos é mais ou menos isso que vai acontecer. Então, mas é diferente. Eu acho que o setor financeiro vai ser mais rouba-monte do que o setor de varejo, e provavelmente os novos players vão roubar dos players que já estão estabelecidos. Uhum. Muito bom. Olha, Alex, a Aline também está no meu time de céu nos bancões. Pelo menos foi isso que eu entendi. Tá lá junto com o Renoir lá, com Céu e Tube lá. Falando. A Renault também. Lembrei muito. Mas, lembrei assim, muito. Mas fala nesse aí, valuation atual, eu acho que já tem muita coisa no preço, tá? Olhando para o Itaú negociando a 8 vezes preço-lucro, o preço livro, sei lá, 1,8, eu acho que já tá bastante coisa precificada, tá? Legal. O Aline, agora você estava falando um pouco, estava comentando de varejo antes, e se a gente segmentar, né, as partes do varejo, a gente olhando lá para o segmento de animais de estimação, né, pets, né, não só falando da pets por si só, mas o movimento dessa parte do varejo está muito aquecido, né? Você viu a família Gereissati entrando, comprando 20% da Petland, faz um follow-on da Pets. Por outro lado, você vê o varejo como Magalu, enfim, Renner, sofrendo muito. E esses cases, como pode dizer, anticíclico, né? Ou seja, principalmente pessoas comprando um cachorro, não querendo ter filho. Essa tese, né, de humanização, né, de animais. Você acredita que isso pode ser uma oportunidade para esse tipo de varejo? E tem muita gente também batendo na tese de pets, falando, não, muito esticado, mas por outro lado, os analistas falam, não, mas pode estar esticado, devia ser escrevendo muito sobre isso, mas está entregando, né? Por outro lado, né? Então, isso mesmo com um movimento desafiador aqui da economia, a Pets também vem entregando, inclusive no terceiro tri, foi uma proxy disso, né? Então, assim, a grande vantagem desse segmento é que o segmento em si cresce muito. Então, o segmento nos últimos 15 anos cresce 12% ao ano. Ele praticamente dobra a cada 6 anos, né? O segmento enfim, por vários motivos, né? Pelo que você falou, porque as pessoas deixam de ter filho e passam a ter animais de estimação, o consumo per capita de pet ele aumenta muito, porque, por exemplo, as pessoas fazem festa de aniversário, compram roupinha. O meu irmão tem 2 cachorros, ele manda pra creche todos os dias. Tipo, há 10 anos atrás, não, sei lá, acho que não existia creche para cachorro, né? Hoje em dia tem, super comum. Os cachorros vão até bonitinhos na van, na casa dele. Então, assim, por conta disso, é um segmento que em si cresce muito e é um segmento super pulverizado. Então, a Pets, que é a maior, ela tem 10% de market share. A Cobase tem um pouco menos, tem uns 8, 9, né? Então, cara, é um segmento que vai ter muito investimento de private equity, eu acho que ainda. Vão ter IPOs no setor e vai ter consolidação. Eu acho muito parecido com o segmento de farmácias, drogarias há 10 anos atrás. Qual é o grande perigo desse segmento? É o que aconteceu com farmácia e drogaria. São os caras abrirem tanta loja, mas tanta loja, que uma loja começa a canibalizar a outra. Tá? Então,
o que tem que ficar de olho nesse segmento, eu acho que assim, o crescimento do segmento em si continua indo bem, porque é uma tendência secular e é muito defensivo. Mas o grande perigo, na minha visão, é você começar a ter uma abertura maluca de lojas pelos vários players que estão muito capitalizados, e aí uma loja começar a canibalizar a outra. Tá? Então tem que ficar muito atento para esse risco, sim. E olhando também a questão de hospitais veterinários, não existe, por exemplo, uma rede dó de cachorro, a Mater Dei. Existe a Seres, né? Que inclusive eu até conversei com eles faz algum tempo atrás, alguns meses, eles falaram, talvez, quem sabe, mais para frente, um IPO da Seres, né? Não é agora, mas enfim, por que ainda não existiu, né? Por exemplo, não existe, né, até agora, uma rede de hospitais veterinários grandes já consolidada, à medida que a demanda é muito grande, né? A gente só compete ele com hospitais veterinários, não só hospitais, mas também como pequenas, nem vou falar redes, mas pequenas unidades, né, de bairros, né? Não, perfeito. Eu digo mais, por que não existe uma Apvida, uma Notre Dame, ou seja, um plano de saúde verticalizado, né? Que você tenha o plano de saúde e você possa usar os laboratórios e, sei lá, e também os hospitais e clínicas veterinárias da rede, né? A empresa, ela tá estudando, sim, esse assunto. Eles acham que eles precisam ter uma rede maior, mais capilaridade. O próximo passo agora é aumentar o número de laboratórios, especialmente também de clínicas veterinárias. Eu acho que é um plano para médio e longo prazo. Mas sim, eles estão olhando isso. Legal. Marco, contigo aí. Aline, uma pergunta só para a gente também vai chegando aos minutinhos finais, mas uma pergunta, vamos começar pela mais fácil, né, para a gente falar de 2022 aqui. Acho que tem muita gente que está aqui também falando. 2022, acho que todo mundo está falando ano político, volatilidade, enfim, mas a pergunta sempre, eu costumo dizer, a pergunta yes or no question, né? Uma pergunta sim ou não. Bolsa para cima ou bolsa para baixo em 2022? Ibovespa, né? Ibovespa. Cara, eu diria que é bolsa para cima. Assim, eu acho sinceramente, desculpa, não vai ser sim ou não, vou ter que dar uma explicação. Justifique sua resposta. Não vou justificar. Eu acho que vai ser ano que vem, cara, para o Brasil vai ser um ano muito binário. Porque se tem uma eleição no meio do caminho, e uma eleição que hoje, como a gente está enxergando lá, a gente vê 50% de chance de ter um candidato populista vencendo e 50% de chance de ou você ter os candidatos migrando para o centro, com um discurso mais market-friendly, ou um candidato para terceira via começar a subir. Tá? Então é realmente binário, tá? Eu acho que a melhor carteira para o ano que vem vai ser uma carteira que a gente chama de barbell, que é aquela tese do Taleb, né? Que você ter numa ponta papéis defensivos e na outra ponta papéis de beta mais alto. Então, digamos, numa ponta aqui eu tenho Raia Drogasil, Pets e setor elétrico, e na outra ponta eu tenho Banco do Brasil, Petrobras e, sei lá, uma empresa bastante alavancada da economia, um varejista, uma Magazine Luiza, digamos assim. Então, eu acho que talvez isso seja uma boa maneira. E ao longo do ano, conforme você for vendo a mudança dessas probabilidades, agora está com 50-50. Então a terceira via está subindo, então é 60-40. Você vai adequando o seu barbell de acordo com as probabilidades. Muito bom. E uma pergunta mais fácil. Qual que vai ser? Essa pergunta você vai começar a receber também, né, no Sell-Side. Seja bem-vindo, que a gente recebe todos os dias aqui. Não nem vou falar da ação, mas qual que vai ser o melhor setor na Bolsa em 2022? Isso em valorização, né? Não necessariamente em receita, em lucro, né, em dividendo, em valorização. Tá, em valorização. Depois eu falo o nosso, que até a gente tem essa discussão. Nossa, difícil, depois o Alex pode falar o dele também. Cara, eu ainda gosto de commodities. Assim, olha, Marco, você sabe que eu tô contrário. Eu ia falar, eu tava negativa com commodities, assim, nas últimas semanas, mas aí essa mudança de postura do governo chinês essa semana, porque eles, assim, o governo estava deixando rolar a história da Evergrande, estava tentando, né, ajudar a fazer a restauração, mas a economia estava desacelerando muito. Mas parece que essa semana eles apertaram os botões de pânico, falando assim, não, chega, não pode acelerar mais, e estão voltando a estimular a economia. Então, eu que estava mais negativa com o minério,
e a curva futura de minério já estava indicando lá $80 para o ano que vem. Inclusive, você pega as estimativas do Sell-Side para Vale, o pessoal tem queda de 30% mais ou menos no EBITDA da Vale para 22. Mas se o minério se mantiver no 100 que está hoje, aí eu acho que tem upside. Eu acho que o setor de mineração, vai commodities no geral, eu acho que performa bem. Muito bom. Pessoal, antes de terminar aqui, ó, pessoal que está na live, lembra de seguir também a Aline Cardoso, né? Sara Invest, que está o Alex aqui, e também me seguir, é só clicar, né? Lembra de dar o coraçãozinho também. Mas bacana, commodity. E commodity acho que pode até funcionar ali no lado, de repente, até mais conservador, ali no barbel, né? Porque o múltiplo está muito baixo, né? Estão gerando caixa. É exportadora, né? Exportadora, então se o dólar subir, ajuda. Eu tô com um call mais agressivo. Até comecei a ficar um pouquinho mais animado com o setor, mas ele não chega a ser um contrarian, sei lá. Para mim, não existe essas teorias que a gente lê no livro, na prática, né, a gente coloca na prática e nem percebe às vezes, né? Mas eu acho que a gente pode ter um fechamento de curva o ano que vem, de juros, né? Como a gente viu semana passada. Qualquer dado um pouquinho mais positivo já, boom, né? A gente viu o pré fechando forte, enfim. E tem um setor aí que está caindo, sim, tudo está caindo, tudo. Essa questão é sempre para selecionar o setor inteiro, que é o setor de construção civil, né? O setor está muito, muito amassado. Tem empresa que era blue chip que virou small cap, né? Acho que é a própria Cirela. Exetec, né? Cirela, né? Tá valendo uns 6 bi de reais, uma empresa de Cirela, assim. Para mim não faz sentido. Eu acho que quem conseguir carregar vai ser um bom carrego. Eu não sei quanto tempo, mas vai ser um bom carrego. Não, esse setor está extremamente barato também. Eu tenho olhar. Shoppings também, se você olha. Também. É que eu acho que assim, voltando pro barbel aqui, a gente está mais no agressivo aqui, né? Nosso trabalho aqui, né? A gente olha de tudo, mas a gente olha muitas coisas agressivas. E eu acho que no momento, se a gente tivesse fechamento de curva, assim como a gente viu nos dias aí, talvez as ações de construção civil, shopping sobe 3%, construção civil vai subir 10%, né? Então, porque também tem empresa que caiu 70%, né? Então, tem empresa que caiu muito. E eu não acho que vai ser um ano ruim para o setor de construção civil. Acho que pode até ser melhor do que a média da economia, né? Assim, tá meio contratado, né, o crescimento para o setor. Então, é um setor meio fora da caixinha. A maioria dos analistas estão falando mal, mas acho que nessa hora que surgem umas pichinchas, né? Com certeza. Então, eu tava dando uma olhada na Zetec e Cirela, cara, bizarro. Estão negociando quase valor patrimonial, né? E a Zetec negociava 3 vezes, né? Você lembra nos bons tempos? Exato. Não, e a empresa muito bem tocada, muito bem gerida. Não tem, assim... eu acho que essas empresas, inclusive, reconhecidamente erraram no passado, não foram grandes erros, mas já erraram. Então, agora sim, a Cirela vai fazer o quê? Agora vai fazer o que sabe fazer, né? A Zetec vai fazer o quê? Vai saber... Então, a chance de errar é muito baixa, né? A questão que você falou, se o mercado precificar hoje de 1 para 3, os papéis sobem 200%, né? Então... sem fazer conta. Mas eu tô um pouquinho sozinho nesse call aqui de construção civil para o ano que vem. Mas estamos começando a olhar com carinho, né, Alex, esse setor. Então, o Alex, faça também as suas considerações finais aqui, mas já agradecendo todo mundo da EQI, da gestora, também eu quero marcar depois um almoço com o Fefo, mandar um abraço para ele, porque eu sou da época que o Fefo... Eu peguei um pouquinho da época dele, que era analista, mas muito tempo na VEG, né? Eu conheci ele mais na VEG, né? No tempo de VEG. Depois ele virou assessor e eu perdi um pouco o contato com ele, mas mandar um abraço para todo mundo. Mas, ele está assistindo, eu vi ele passar aí. Eu acabei perdendo. Mas vamos sim, vamos marcar. Um grande abraço para todo mundo. Alex, manda seu recado final aí também. Legal. Eu queria só deixar uma última pergunta para a Aline. Estava falando do setor que poderia ter maior valorização. E qual setor que poderia aí desvalorizar? O setor que está preocupado? Na minha opinião, assim, seria mais o setor de tech, que já tem suprido aí, né? Acho que não é nenhuma grande novidade.
mas não é só Tech Brasil. Acho que Tech Estados Unidos preocupa você ali, na medida que o S&P é all-time high, né? E os maiores, né? Os Big Five ali, as 10 maiores, principalmente as 4, 5 maiores, que empurraram, né? O índice para cima. Você acha que deve ter essa correção à medida que tem esse taper, né? Subida de juros por lá, preocupa você? Acho que na nossa visão assim, de longo short, né? Short Estados Unidos, longo Brasil, é isso? Seria mais ou menos isso? Cara, eu tô bem preocupada com isso que você falou. Se você pegar o S&P e o Nasdaq, você vai ver que, assim, basicamente a alta tem um descolamento gigante. Você tem as FANGs que estão subindo no ano e você tem os papéis de mais alto crescimento, mais arriscados, estão caindo 20, 30, 40. Isso já é sinal de retirada de liquidez por parte do Fed. Então, para mim, o maior risco de 22 é se a inflação não arrefecer e aí o Fed perceber que ele está atrás da curva e tem que dar um choque de juros para poder debelar a inflação. Aí, cara, não vai. Aí segura a peruca mesmo. Não vai sobrar ninguém. Nem o mercado emergente, nem Estados Unidos. Porque aqui, se lá cair, aqui cai também. Vai ser aquele jogo de quem cai menos, tá? Então, esse é o risco para 22. Mas mesmo que o Fed, enfim, não precise dar um choque de juros, só o fato dele estar retirando liquidez, eu acho que já cria um risco adicional para esses papéis de altíssimo crescimento, criptomoedas. Tem que tomar cuidado, assim, para o ano que vem. Se é long Brasil, short Estados Unidos, vai depender muito das eleições. E aí a gente não tem resposta, cara. Eu acho que a gente só vai ter lá por setembro, né, talvez. Entendi. Legal. Muito bacana, Aline. Muito obrigado aí pelo bate-papo, viu? Muito bom, Aline. Muito, muito gentil, muito obrigado. O Fefo, acho que a Aline travou. A hora que eu ia falar do Fefo, o Fefo passou aí, eu sei que ele tá bravo, né? Aí, quando escreveu aqui, apesar, né? Aí as pessoas, quando ficam bravas, a gente vai repetindo. Mas vamos marcar com o pessoal aí depois também da EQI Research também agora, para bater um papo, para conhecer. Se a Aline não conseguir voltar, né, agradecer a presença da Aline, todo o time da EQI, da gestora, da Research. Né, muito obrigado, Aline. Eu não sei, depois a gente entra em contato, mas a gente já estava nos últimos minutinhos, também a gente marca mais vezes. Beleza? Alex, muito obrigado. Eu não lembro, mas eu acho que talvez essa seja a nossa última live aqui na Sara Invest desse ano, tá? A Aline voltou aí. Oi, gente, desculpa, tinha caído. Que é isso. Aline, eu só queria agradecer muito a todo o time da EQI como um todo, né? O Fefo, ele fica bravo, então eu vou falar mais uma vez aqui o nome dele, agradecer. E a gente marca, esse aqui é o nosso último encontro aqui oficialmente nessa live, então vamos marcar um Feliz Natal para todo o time aí, um ótimo ano para todos, né? Mando um abraço para todo o time e a gente continua junto, espero continuar junto, muito próximo de vocês, para essa parceria ao longo do ano de 2022 também, tá? Muito obrigado novamente, muito gentil. Imagina, eu que agradeço. Um abraço, gente, um prazer Valeu, falar pessoal. com vocês. Um abraço, tchau. Valeu, Alex, abraço, tchau. Valeu, obrigado, tchau.